Mutumbaxé, salve a coroa dos mais velhos, salve a coroa dos mais novos, salve a coroa dos Círios do meio, só não salve a coroa dos marmotas safados sem vergonha. Sim, estou na frente da minha mesa de escritório, porque quem tem prosperidade conseguiu com o próprio suor, não precisa, né, ficar dependente da religião para fazer o seu dinheiro, tem esse privilégio de fazer da sua mesa de escritório, ao invés de ficar, né, que nem um palhaço de circo aí, se mostrando à torta direita para conseguir trabalho espiritual. Então eu sou privilegiado porque eu trabalhei e estudei. Vamos lá, gente. Eu vou falar agora sobre a marcha para Exu e o porquê que rezar o Pai Nosso foi um desrespeito grandioso com os nossos ancestrais. Foi, na verdade, um puta de um tapa na cara e eu vou explicar de uma forma bem didática para vocês aqui. E eu garanto que da forma que eu vou fazer, vocês vão aprender e nunca mais vão cometer essa atrocidade com os nossos ancestrais. Vamos lá? Então, enquanto vocês ficam com essas fotos, eu vou falando minhas palavras e tentem associar para que de uma vez por toda entre na cabeça de vocês, tá? A oração central do cristianismo, o Pai Nosso, é recitado diariamente por bilhões de cristãos em todo o mundo. Contudo, quando povos de matriz africana incorporaram essa reza em seus ritos, surge uma contradição profunda. Trata-se de repetir palavras que representam uma fé que historicamente oprimiu, escravizou e demonizou suas práticas originais. A escravidão africana no Brasil foi legitimada e justificada pela Igreja Católica. Documentos bíblicos foram usados como fundamento, como a carta de Paulo a Filemão, e passagens que ensinavam como o escravo deveria se portar diante do seu senhor. Você encontra essas passagens em Efésios 6, 5 e Colossenses 3, 22. Estima-se que 4,9 milhões de africanos escravizados foram trazidos ao Brasil, o maior contingente das Américas. Essa fonte você encontra no Museu da Escravidão e da Liberdade, lá no Rio de Janeiro, tá? Durante séculos, senhores de escravos obrigavam cativos a rezar o Pai Nosso e adotar o batismo cristão como forma de apagar suas identidades religiosas originais. Portanto, cada vez que o Pai Nosso é rezado em terreiros, repete-se um ritual que antes foi instrumento de dominação colonial. O cristianismo, em suas formas católicas e posteriormente evangélica, construiu a imagem de Exu, Pombogira, né, o compadre e a comadre, e os orixás como demônios. A Constituição de 1891 deu a liberdade de culto, mas as práticas afro-brasileiras continuaram perseguidas. A polícia invadia terreiros e prendia líderes religiosos sob acusação de feitiçaria. Isso você consegue até no Arquivo Público do Estado da Bahia. Vocês conseguem essa fonte. Até meados do século XX, pais e mães de santos tinham que pedir licença na delegacia para realizar festas de candomblé e umbanda. Assim, rezar o Pai Nosso dentro dessas religiões é ecoar a voz da mesma estrutura que tentou destruir seus próprios fundamentos espirituais. Estudos recentes mostram que a religiosidade cristã, ao contrário do que muitos pensam, não é sempre protetiva, e em alguns casos ela está associada à maior prevalência de depressão, ansiedade e ideação suicida. Caso vocês não saibam. Aqui no Brasil, 30% dos religiosos cristãos relataram sintomas de depressão, contra apenas 20% dos sem religião. Por exemplo, católicos, 26,4%. E evangélicos, 24%, apresentaram mais ideação suicida do que espíritas, que é só 13,3%. E, sem falar que as pessoas que são ateus, somente 10%. Isso mostra que o cristianismo forçou o Pai Nosso sobre os povos escravizados, não só oprimiu culturalmente, como também contribui até hoje para o sofrimento psíquico. Ao contrário, estudos acadêmicos mostram que a Umbanda e Candomblé têm impacto positivo na saúde mental. A Umbanda e, por exemplo, o próprio Santo Daime, adeptos apresentaram redução de quadros depressivos e maior equilíbrio emocional do que as pessoas sem essas práticas. Isso foi um estudo feito pela USP. Cerca de 80% dos adeptos procuraram um terreiro em busca de cura emocional, física ou espiritual, e encontrar acolhimento coletivo e suporte terapêutico. Isso é uma fonte através do National Geographic Brasil. Ou seja, enquanto o cristianismo historicamente adoeceu e perseguiu
As religiões afro-brasileiras, elas vão curar, acolhem e fortalecem. Olha a diferença. Então, gente, rezar o Pai Nosso, dentro de tradições afro-brasileiras, é perpetuar o mesmo discurso que foi usado para escravizar, catequizar, apagar e demonizar seus ancestrais. As comunidades de matriz africana já possuem rezas, pontos, invocações e liturgias próprias, que curam mais, acolhem mais e fortalecem mais do que a repetição de um dogma cristão. Portanto, adotar majoritariamente uma oração cristã é renegar a luta de resistência de nossos ancestrais e esquecer que foi justamente o cristianismo que esteve na base do sofrimento e do adoecimento desse povo, nossos ancestrais. Dito isto, então eu espero que de uma vez por todas vocês entendam que pelo simples fato de fazer algo simples e até mesmo inocente, de rezar o Pai Nosso, tem um peso imenso, historicamente falando, principalmente em nossos ancestrais. E com todo o respeito do mundo, não é questão de querer de bancar o historiador, porque eu sou um tata de quimbanda, eu sou um sacerdote. Só que um sacerdote que não tem um conhecimento da sua própria origem e da sua própria religião, historicamente falando, na verdade não é um sacerdote. É só um palhaço de circo. Ou um aventureiro que não sabe nem o que está fazendo e só está utilizando a religião de matriz africana para fins monetários. Essa é a grande diferença entre o joio e o trigo. Um sacerdote que se preocupa realmente com o caminhar dos filhos, com o caminhar das pessoas que estão adentrando o culto, ou seja, os mais novos, do que alguém que só quer realmente farmar dinheiro em cima dos outros. Nem tudo, gente, é palco. Nem tudo é alegria. Temos um passado muito triste no nosso país, ele não deve ser apagado. Os nossos ancestrais, o que foi feito na Marcha para Exu, foi literalmente um tapa na cara dos nossos ancestrais. Foi como se a gente cuspisse na história bem sofrida e no sangue derramado nessa terra dos nossos ancestrais. Por isso, a indignação não só minha, como de diversas outras pessoas agora pela internet. Então, espero que vocês, com as imagens que vocês viram reais, tá? Vocês entendam o porquê não se deve associar e ainda não deve continuar o sincretismo. Teve seu momento, teve sua fase para a sobrevivência do rito. Por isso que não deve existir mais o sincretismo, porque hoje sofremos preconceito? Sofremos. Apanhamos? Apanhamos. Mas diferente dos nossos ancestrais, eles morriam. Hoje, a gente pelo menos consegue sobreviver. Tem gente que ainda mata? Tem. Mas hoje ainda dá para sim você ter uma certa liberdade e adorar o seu sagrado sem precisar mascarar ou utilizar o termo santo do pau oco, que todos sabem a origem. Então, Motumbá Axé, salve a coroa de todos vocês.